Uma honra, Congresso Espírita do Distrito Federal, receber André Trigueiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Bom, e esse é um congresso que traz um tema material, de socorro material, porque os congressos espíritas socorrem as almas, né? E dessa vez a gente está socorrendo, tentando socorrer o planeta. Como que foi para você a chegada desse tema dentro de um congresso espírita? Bom, eu sou jornalista há mais de 30 anos, espírita também, eu me converti aos 21 há mais tempo. Para mim, não é propriamente um tema novo. Em Brasília, 14 anos atrás, eu lancei aqui na capital federal, no ginásio Nilson Nelson, na celebração dos 100 anos de nascimento do Chico, grande médium Francisco Cândido Xavier, num evento da FEB, 15 mil pessoas no Nilson Nelson. A gente lançou lá em Brasília, nesse evento, o Espiritismo e Ecologia, a primeira edição do livro. Portanto, para mim é absolutamente, eu devo dizer isso, natural, é um assunto que para mim é absolutamente sinérgico, Espiritismo e Ecologia, e eu também entendo quando a gente fala assim do socorro material, né? Na verdade, nós temos aqui algumas reflexões sobre esse ponto. Não é o planeta que precisa de ajuda, somos nós. O planeta não depende da gente. Por mais que a gente destrua os recursos naturais fundamentais à vida do planeta, de alguma forma, a natureza se reconfigura e se reestabelece, mas não no tempo e no prazo que a gente precisaria para dar essa virada. Nós dependemos do planeta. E o nosso ciclo de restauração, recuperação e regeneração não é o tempo que o planeta sem nós levaria para restabelecer a depuração das águas, a fertilidade do solo, a regulação do clima. Então, em bom português, nós estamos falando aqui que a crise ambiental é uma crise ética, porque ela é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. E toda religião, por princípio, ou filosofia espiritualista, preconiza a defesa da vida. É incoerente que a gente fale da importância da valorização da vida na prevenção do suicídio, que a gente se posicione contra aborto e eutanásia, e não tenha um posicionamento firme, como outras tradições têm, em relação à destruição ambiental. E isso vai além do material, porque, na verdade, estamos falando da energia que sustenta a vida, né? Da maneira como a gente deve se postar diante do sagrado presente na natureza. Portanto, essa dimensão ética ela está colocada. E quando a gente se diz espírita e fala de reforma íntima, quando a gente fala de fora da caridade não há salvação, a gente exclui o debate ambiental dessas diretrizes do ponto de vista do que se espera de um cristão à luz da fé raciocinada, promovendo essa destruição insana do meio ambiente. Isso é algo incompatível com a doutrina dos espíritos no século XXI. E o espiritismo no século XIX, na sua origem, aborda esse assunto, e todas as obras consideradas referências, psicografadas ou não, por médiuns ou pesquisadores relevantes do movimento espírita, se posicionam em relação a isso. A gente está chegando um pouco tarde nesse debate, antes tarde do que nunca. Mas, então, falando assim dos centros espíritas, como que os centros espíritas saem do quintal deles e mudam esse discurso, fazem um discurso mais de ação, mais efetivo? Como que você sugere isso, não para os frequentadores, mas para os próprios dirigentes? Bom, já acontece, um dos capítulos do livro Espiritismo e Ecologia, relançado pela FEB ano passado, tem portanto, um novo capítulo que é Ativismo Ambiental no Movimento Espírita. A gente destaca pelo menos 4 experiências muito bem-sucedidas em diferentes lugares do Brasil, onde há, eu diria, assertividade nas rotinas da instituição, não apenas em relação à palestra pública, evangelização, trabalho de mocidade, tudo isso é muito importante, é fundamental, pautar os temas da crise ambiental no dia a dia, mas também em relação
a coleta de água de chuva, eficiência energética, segregação dos resíduos, uso de materiais menos impactantes para obras ou reformas na casa espírita, né? Coletores solares para água do banho, placa fotovoltaica para energia, transporte solidário, um bicicletário, estimular carona solidária, substituir, pelo amor de Deus, os copinhos plásticos de uso único, né? Que você descarta e joga fora para água fluidificada. Espírito de luz não gosta disso, não. Porque nós estamos plastificando o planeta. Isso aí está amplamente documentado em relação ao plástico visível dos detritos, do lixo flutuante, o que vai ser encontrado em outros lugares, nos oceanos, ou do microplástico que a gente está ingerindo. Ele está presente nas nossas vísceras, no líquido amniótico, no tecido pulmonar, na corrente sanguínea. Nós estamos nos envenenando e emporcalhando o planeta. Em bom português é isso. E nós espíritas na casa. Espírita, depois de uma palestra pública ou coisa e tal, copinho plástico, descartável de uso único, para você tomar uma aguinha fluidificada e jogar fora. E vai levar 400 anos para se decompor. Como assim? Isso não tem substituto? É claro que tem. Você não precisa obrigar a instituição a, por exemplo, dar um copinho de papel. É caro, é mais caro que o plástico. E não é interessante para reciclagem, muita gente acha que é e não é. Mas você pode pedir para as pessoas que vão ao centro levarem, por exemplo, uma garrafinha. Pode ser essa de plástico com tampa de rosca, coloca água na hora da reunião pública. Destampa, ao final dos trabalhos, o dirigente da casa, quem está encarregado de presidir os trabalhos, pode dizer assim: em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos a presença de todos, que todos possam voltar em segurança para suas casas. Abençoa, Senhor, a todos nós. Fluidifica a água que alguns visitantes hoje trouxeram, e que ela seja impregnada de fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. A bênção, Deus. Que todos possam voltar para suas casas em segurança. Tampa a garrafinha e vai à luta. Pelo amor de Deus. A gente, por vezes, tem o que o Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga do Brasil, que eu tive o prazer de conhecer e ter como amigo, dizia: nós temos a doença da normalidade, a normose. A gente se acostuma com o que não deveria se acostumar. A gente tem que ter, eu diria, senso crítico. E a gente precisa, como bons espíritas estudiosos de Kardec, lembrar da enorme vinculação dele, como codificador, com a ciência. Quem está dizendo que copo plástico descartável de uso único é uma encrenca é a ciência. Kardec, se estivesse entre nós, diria com todas as letras: não é uma boa ideia. Eu estou pegando apenas um exemplo, teríamos outros. Lançarmos a cada ano, na maior nação espírita do planeta, centenas de milhares de plástico degradável, e vai levar 400 anos para se decompor. Sinceramente, eu acho que a gente precisa ter coerência. Defendemos a vida, sabemos que o mundo de regeneração está a caminho, mas o mundo de regeneração será, segundo a doutrina, um mundo mais evoluído ética e moralmente, onde ainda haverá dor e sofrimento, numa outra gradação. Agora, a qualidade ambiental e climática do mundo de regeneração depende do que a gente fizer hoje. Façamos. Então, você acha que nós devemos salvar o planeta? É certo dizer? Nós devemos Sim. nos salvar. O planeta não depende de nós. Não é salvem o planeta, é salvem-se. Agora, como o meio ambiente começa no meio da gente, a gente, quando degrada o solo, a água e o ar, a gente se degrada. Eu estou aqui em Brasília, que foi, num primeiro momento, o lugar do país com a maior incidência de dengue em números relativos, mais de 100 mil casos de dengue confirmados. No Brasil inteiro, a epidemia de dengue alcançou mais de 3 milhões de brasileiros. Nunca antes na história desse país aconteceu isso. Por que aconteceu? 10 entre 10 especialistas apontam diversos fatores. O principal: aumentou a temperatura média do Brasil. O aquecimento global dá nisso. O mosquitinho gosta de calor e umidade, ele se expande, ele se multiplica mais rápido e a vida segue. Portanto, o aquecimento global faz um mal para nós. E o planeta? O planeta se vira. Ele leva milhões ou bilhões de anos para, digamos, drenar o excesso de gases estufa da atmosfera, e ele toca a vida. Nós não. O aquecimento global faz mal para nós. Mas o planeta
seguirá seu curso de uma forma ou de outra. Nós não. Porque nós dependemos do planeta, o planeta não depende de nós. Salvem-se, não é salve o planeta. Então, e o planeta está dentro de nós de que forma? Você hoje falou... Então vamos lá, vamos pegar a doutrina espírita. A doutrina espírita ensina que na pluralidade dos mundos habitados, cada mundo tem uma determinada constituição física, uma combinação de certos elementos, e esses elementos também são os elementos constitutivos dos habitantes desse planeta. Nós somos feitos, portanto, de pedacinhos do planeta Terra, segundo o Espiritismo. E aí a gente vai pegar, isso vale para encarnado e desencarnado, porque nosso corpo sutil, o nosso perispírito também é feito dos mesmos elementos do planeta. Agora, veja, enquanto encarnado, o que está fora está dentro. Nós somos feitos de terra. O ambiente começa no meio da gente. Onde é que está a terra em mim? Está nos minerais que você vai identificar na sua corrente sanguínea quando faz um exame de sangue. Ferro, sódio, manganês, potássio, zinco, quase uma tabela periódica. De onde veio isso? Das profundezas do solo, através dos alimentos, sais minerais e por aí vai. Isso está dentro da gente e isso sustenta a saúde. A gente precisa ter a resolução desses minérios nas taxas adequadas para a gente não ter a saúde debilitada. Falta de ferro, por exemplo, significa anemia. Para dar um exemplo, você vai ter que tomar uma surra de ferro, vai ter que, por vezes venal. Você vai ter que colocar isso no seu corpo de forma bem agressiva, porque no estado da anemia, se for muito preocupante, você não vai tomar por via oral. Portanto, o que está fora está dentro. Se eu depredo o solo, se eu devasto a terra, eu me ressinto da falta daquilo que é fundamental para a minha saúde e longevidade. A maior parte da superfície do planeta é de água salgada, numa proporção muito semelhante à forma como a água salgada está presente no nosso corpo físico. Então, as lágrimas de alegria ou de tristeza têm o sabor dos oceanos. O líquido amniótico, no nosso período de gestação, né? A gente não se lembra, mas é assim. Esse líquido amniótico, ele é uma água morna e salina, tal qual aquela dos oceanos primitivos de onde vem a vida. Nós temos uma combinação impressionante com os elementos exteriores constitutivos do planeta e nós. O ar que a gente respira, ele é o principal nutriente da vida. Você pode passar vários dias sem comer e você não vai desencarnar. Não se recomenda isso, mas você suporta. Um número menor de dias sem ingerir líquidos. Você vai ficar desidratado, não é bom, é complicado, mas você suporta. Quanto tempo sem respirar? Portanto, o elemento mais urgente que suporta a vida é o ar. Os indianos chamam de prana, porque não é ar. É um nutriente energético que vai irrigar chakras e meridianos. Tem outra leitura desse ar. E a gente precisa entender, portanto, que o ar que está aqui presente está fora e está dentro, como a água e como a terra. O que se depreda, destrói e devasta do lado de fora, repercute de forma muito ruim do lado de dentro. Portanto, é de um poeta goiano essa frase: o meio ambiente começa no meio da gente. E isso expressa uma realidade física, química e biológica. André, e com relação à poluição dos nossos pensamentos, como que isso age no mundo, na nossa psicosfera? No livro Após a Tempestade, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco em 1974, e ditado pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 3, intitulado Poluição e Psicosfera, esse tema é abordado. E Joana, com muita propriedade, chama nesse capítulo Jesus de O Sublime Ecólogo, e muita habilidade ela coloca a seguinte situação: a poluição visível tem origem no invisível. Quando a gente, por exemplo, joga lixo no lugar errado e a gente entende que aquilo é algo desimportante, psiquicamente
você tem alguma dificuldade de perceber o quanto não existe lá fora. Joga o lixo lá fora, não existe lá fora. Quer dizer, o lá fora lhe diz respeito. O seu lixo, aonde ele for parar, continua sendo o seu lixo, e os eventuais impactos que ele vier a causar serão atribuídos a você. É interessante isso. Espiritualmente falando, essa visão sistêmica de que nós, enquanto passamos pela Terra, todo lixo, todo esgoto, todos os gases estufa, toda a poluição do ar, das águas ou da terra, que nós determinarmos, determina um passivo que não é só físico, ambiental, é espiritual. Ecologia significa literalmente estudo da casa. O naturalista alemão Ernst Haeckel cunhou esse neologismo 9 anos depois de Kardec na França, países fronteiriços, Alemanha e França, determinar o aparecimento de uma nova filosofia espiritualista, que é o Espiritismo. E é interessante como nós precisamos nos dar conta de que, quando a gente fala da casa planetária no universo, a gente está falando de uma responsabilidade espiritual sobre esse lar. E somos reencarnacionistas. Já atravessamos, a maioria absoluta dos encarnados já teve alguma ou algumas experiências nesse planeta. E o melhor cenário para nós é retornar aqui quando houver a progressão na direção do mundo de regeneração. Portanto, não é ético, como disse o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, em 2015, ele disse: a crise ambiental é uma crise ética. Ela é causada por nós somos parte do problema, nós precisamos ser parte da solução. A lei do inquilinato, quem mora de aluguel sabe, a casa não te pertence, você está lá como inquilino, você vai pagar aluguel e tem um contrato. O contrato reza que, entre outras cláusulas, quando você sair da casa que não te pertence, você deverá devolver o imóvel, no mínimo, nas mesmas condições em que você o conheceu. Você pode fazer benfeitorias, você pode substituir o piso, trocar a moldura da janela, você pode fazer com consentimento do proprietário, você vai dar um upgrade no imóvel, ele está valorizado, mas você não é dono. É porque você está morando ali, você acha que é melhor dar promover alguma melhoria, uma benfeitoria. Agora, quando você deixar o imóvel, você terá que deixá-lo no mínimo nas mesmas condições. Penso eu que cada encarnação nossa nesse planeta, nós temos a lei do inquilinato espiritual. A gente vem para cá, sinceramente, eu acredito nisso, com a missão de, naquilo que depende de você, nos impactos que você gera, nas benfeitorias que você determina no teu environment, no teu habitat, nós não temos o direito de depredar aquilo que não nos pertence e que poderá causar problemas para nós em outra encarnação. Esse copinho de água fluidificada de plástico descartável de uso único, você pode voltar numa outra encarnação e se deparar com resquícios, visíveis ou invisíveis, na resolução farofa plástica invisível, que é terrível, microplástico, se volta contra você. Sinceramente, a gente não pode fazer fora de casa nada diferente do que a gente faz dentro de casa. Você gosta de casa arrumada, cheirosa, limpinha? Ecologia, estudo da casa. A casa planetária demanda o mesmo cuidado. Você se intitula como ecochato e biodesagradável. Mas eu acho que isso era um discurso que incomodava, e hoje é um discurso necessário. Eu acho que nós estamos mudando essa realidade e estamos precisando ser ecochatos e biodesagradáveis também. Na verdade, lá atrás, eu tenho 57 anos, eu estou nessa há algum tempo. Lá atrás era, de fato, um discurso ecochato e biodesagradável. Como é uma expressão engraçada, vez por outra eu ainda uso ironicamente, porque mudou. Graças a Deus, dentro e fora do movimento espírita, essas posições, elas já não têm, eu diria, não causam uma repelência ou um estranhamento como já causaram. Eu devo dizer isso. Está mudando. Isso é bom. Agora, eu preciso também ser franco com vocês. A gente precisa falar com todas as letras.
o mundo tem todas as condições, a humanidade, de reverter todos os estragos que estamos causando. Se é assim, por que não fazemos? Essa é uma boa pergunta, filosoficamente falando. Por que a gente não desarmou a bomba da crise climática? Por que a gente continua despejando lixo a granel no lugar errado? Por que a gente não harmoniza o uso de pesticidas, herbicidas, larvicidas no campo, na dosagem correta, se for o caso, ou buscando uma alternativa sem uso de químicos? O que impede? E aí eu preciso ser franco com você, essa é uma opinião. Ninguém precisa concordar, mas é a minha. Infortunadamente, no mundo de provas e expiações, haverá aqueles que se locupletam da crise. Haverá aqueles que lucram. Haverá aqueles que não deixam de dar vazão a um sentimento muito agressivo de cobiça e ganância e não querem largar o osso daquilo que ainda lhes aufere lucros exorbitantes, ainda que a consequência disso, desses negócios, seja a depredação, a devastação e a destruição dos recursos naturais que não pertencem a eles e que eles deixarão como legado. Por isso que eu preciso, assim, me posicionar enquanto espírita cristão. A gente ainda precisa incomodar certos setores de governo, de empresas ou de sociedade. E Jesus incomodou muito. Kardec incomodou muito. Eu me espelho neles. Assim, Jesus incomodou tanto que foi crucificado. E não poupou palavras duras contra os doutores da lei, que foram aqueles que conspiraram em favor da penalidade máxima estabelecida à época contra um criminoso. Foram os doutores da lei. Kardec, já falecido, inspirou a Inquisição. Essa história do movimento espírita nascente é muito interessante. Amélie, viúva de Kardec, certa vez, abre a porta, quem é? A Inquisição. Querendo, em certa medida, constranger os movimentos nascidos a partir da codificação. Sobrou para Amélie. Tem que receber os inquisidores. Fora a queima em praça pública de livros espíritas em Barcelona, porque aí era a igreja claramente dizendo: o espiritismo não é bem-vindo. Kardec incomodou. Jesus incomodou. Todos os apóstolos, exceto João Evangelista, foram supliciados. Morreram de forma muito dura e cruel. Então, incomodar, e aí eu estou alargando assim o foco, no mundo de provas e expiações, você falar de justiça, igualdade, você falar de fazer chegar a quem não tem o mínimo necessário para viver com dignidade. Você falar da necessidade da gente aplicar penas mais duras para quem promove certos crimes que lá fora já foram tipificados como de ecocídio. O Brasil não tem ainda uma legislação elevando pena para quem deliberadamente é agente de uma destruição que prejudica o coletivo. Então veja, falar de amor, falar de Jesus, falar de Kardec e do Espiritismo não invalida um posicionamento crítico, sem faltar com respeito, sem faltar com educação, que incomode. E como que você consegue permear todos esses assuntos, religião com política? Por exemplo, a gente não tem mais o Partido Verde porque a gente faz a ecologia, esse assunto está aí sensível. E você consegue muito bem levar esses assuntos a qualquer outro assunto, os assuntos da própria religião, não para assuntos políticos, mas você consegue fazer essa liga sem incomodar tanto. Como que você consegue essa arte de... Está entendendo essa pergunta? Assim, como que você consegue costurar todos esses preceitos espíritas com a própria política de sustentabilidade, de preservação do planeta? Bom, esses assuntos dialogam entre si. Portanto, a gente está falando da comunidade dos diferentes que somos nós. Os 12 apóstolos de Jesus eram absolutamente diferentes uns dos outros. E Jesus sabia disso. E era importante que fosse assim.
porque não existem duas pessoas rigorosamente iguais. Um projeto de paz para a humanidade passa pela compreensão do respeito aos diferentes. Agora, a comunidade dos diferentes, ela precisa buscar o caminho da conciliação ou dos acordos possíveis ou dos consensos negociáveis. Ninguém precisa pensar igual, mas a gente precisa, em certa medida, buscar os caminhos de conciliação do que for possível. A boa negociação, em qualquer instância da vida, é aquela que os dois lados perdem alguma coisa. Ninguém levou tudo. Isso vale para um casamento desfeito, isso vale para um contrato que virou distrato, contrato de trabalho, enfim. Aonde eu quero chegar? Um projeto de paz para a humanidade preconiza a defesa da boa política, que não é da intolerância, não é da expansão do ódio ou do entendimento de quem pensa diferente merece ser execrado ou ser alvo de campanhas difamatórias. O diferente não é o inimigo. Ele é apenas alguém que pensa diferente. A gente não pode perder no Brasil e no mundo a compreensão de que sem a boa política que preconiza o diálogo, não há solução. Não há solução. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando as políticas protetivas do meio ambiente independem de ideologia e partido. Esse partido que você citou, ele não tem a prerrogativa de ser o guardião dos assuntos ambientais. Meio ambiente é um assunto tão, eu diria, interdisciplinar e complexo que não cabe numa cor, mesmo que essa cor seja o verde. Não cabe num partido, não cabe numa linha. Ah, é direita ou esquerda? A direita e a esquerda dependem de água limpa, solo fértil e ar puro. É uma condição para a gente ter saúde, longevidade e resiliência. E aí, quando você tem a ética de viver num mundo onde a gente promova as melhores condições de habitabilidade das pessoas, sejam elas quem forem, a gente está buscando aí um caminho interessante de interligação com as religiões. Como eu já disse, toda religião, por princípio, preconiza a vida. E o que vai contra a vida não merece ser chamado de um caminho espiritual ou religioso. Então temos uma conexão um tanto óbvia. Quando você encaixa a ciência, a boa ciência, ela não faz juízo de valor. Ela observa, ela mede, ela procura explicar aquele fenômeno de alguma maneira, ela vê se esse fenômeno é reproduzível em laboratório ou não, ou em certas condições, e em se confirmando tudo aquilo, você constrói uma teoria, uma hipótese para explicar um aspecto da realidade. Kardec, quando observou o fenômeno das mesas girantes, ele fez como um bom cientista faz, ele não foi como opinião pronta. Ele falou, eu quero entender por que uma mesa flutua. Eu quero entender por que essa mesa responde com toques a certas perguntas. Eu quero entender esse fenômeno. É o que um bom cientista faz. Aliás, se me permite, abrindo parênteses, o espiritismo não é compatível com o negacionismo. Kardec foi um defensor intransigente da ciência, pertenceu a várias sociedades científicas de França. E em seu enterro, um jovem astrônomo, Camille Flammarion, fez um discurso muito, eu diria, cuidadoso, reproduzindo ali e elogiando a coragem e o lado prolífico de Kardec enquanto codificador dessa doutrina, e o chamou de bom senso encarnado, e atrelou o bom senso encarnado ao cuidado que ele teve de livrar o espiritismo da mistificação, da superstição e da fraude. Como? Ciência. Então, hoje, um espírita dizia assim, eu acho que não existe isso. Não, me disseram que, ouvi falar que. Você acha que o Kardec ia longe se ficasse realizando obras espíritas na base do me disseram, falaram, eu acho? O espiritismo nasceu da ciência. Quem replica o negacionismo e se diz espírita vive uma contradição, é forçoso dizer.
Ele escreveu o Livro dos Espíritos há 167 anos atrás. Por que é que essas coisas ainda não entraram na cabeça da sociedade atual? É tão atual o que ele escreveu há tanto tempo? Somos a comunidade dos diferentes. Eu sempre disse o seguinte, não é importante, olha o que eu vou dizer, eu sou espírita, estamos num congresso espírita. Eu não acho que o importante é ser espírita como um projeto de vida, porque tem muita gente que se diz espírita e ao desencarnar se surpreende vendo em que condições haverá de experimentar os dissabores de sendo espírita não praticou aquilo que defendia, aquilo que estudou, aquilo que se comprometeu a fazer. O espiritismo não penso eu que é um fim em si mesmo, ele é um meio para se alcançar um resultado. Então uma pessoa que não tem a religião, um ateu, um agnóstico, ele pode ter um destino espiritual melhor do que muitos espíritas, ou católicos, ou evangélicos, ou budistas, ou candomblecistas, umbandistas, o que for. A religião, ela é um caminho, ela é um roteiro. Agora, para se chegar aonde a religião aponta, existem outras rotas paralelas. Existem pessoas que eu conheço que não têm religião e são pessoas que me inspiram. São pessoas que eu gostaria de ser como elas. Eu falo assim, nossa, como é que essa pessoa tem facilidade em relação a compaixão, misericórdia, o exercício do perdão, como é que ela ama o próximo desse jeito? Aí você pergunta, você é espírita? A pessoa não. Ah, tem que ser espírita. Você não sabe o que está perdendo? Eu não entendo isso. A gente acha assim, cada um tem que se sentir feliz e confortável no caminho que transita. E uma família em que os pais são espíritas e forçam a barra para os filhos serem espíritas, em parte dos casos, que eu não vou aqui me atrever a dizer se é a maior ou a menor parte, mas eu conheço casos, e são muitos, de jovens que quando construíram a autonomia já não estavam sob o jugo, a tutela dos pais, não estou mais nessa, porque não foi um caminho natural, não houve adesão nem respeito pelas escolhas que esse jovem está fazendo. Você pode apresentar, você pode sugerir, você pode, quando a criança é pequena, não, você vai para a evangelização, vai conhecer lá uns amiguinhos, vai ter umas brincadeirinhas, seria bom você ir na mocidade, coisa e tal. Agora, respeito às escolhas que cada um de nós faz. Eu sou um convertido no espiritismo com a idade de 21 anos. Meu pai quase foi padre, estudei em escola católica, lá em casa minha mãe era aquela espírita que tinha uns livrinhos, espíritas na cabeceira, que papai, tudo bem, os teus livrinhos aí, os meus aqui. Fui batizado, primeira comunhão, crisma, estudei, como disse, em colégio católico, aquela coisa toda, 21 anos. Agora chegou a hora de eu procurar o meu caminho. E meu pai me deu uma baita lição assim de vida, que em nenhum momento eu senti da parte dele decepção. Tá bom, meu filho, você seja feliz. Eu sou. Bom, vamos falar sobre o seu livro, você está lançando aqui no Congresso Espírita, e eu gostaria de saber mais dele. Bom, vamos lá. Você disse que o papo virou livro. O papo virou livro. Esse livro celebra a vida. Nós somos sobreviventes do vírus. Eu escrevi, antes desse, um livro sobre suicídio, bem antes. Prevenção do suicídio, né? A valorização da vida. E nesse livro eu tive contato com muitos pesquisadores do psiquismo, psicólogos, psiquiatras, suicidólogos. E naquele momento da pandemia 2020, quando a gente estava no isolamento social, os hospitais lotados, sem respirador, aquela crise que muitas famílias sofreram porque não tinha atividade em função do isolamento, famílias tiveram que se separar. Eu fiquei quase 5 meses longe da Cláudia, porque eu representava risco para ela. Como jornalista, eu continuei trabalhando, eu ia para a rua. Eu poderia transmitir o vírus para ela. Eu falei, a gente vai ter que ficar em imóveis distintos. Dona Nádia, que trabalha com a gente já há muitos anos, eu falei, a senhora vai ficar na sua casa, lá em Japeri, vai continuar ganhando salário, mas para ficar em casa e se proteger.
Foi muito duro. E naquele momento, num estalo, eu falei comigo, eu percebi. Foi uma ideia que eu confesso a você, veio praticamente pronta. Do nome, Papo das 9, a um roteirinho básico que nós aplicamos durante quase 2 anos, todo santo dia, de segunda a segunda, de manhã, 9 da manhã, certinho. No começo numa rede social, depois em 2 redes sociais, Instagram, depois YouTube, juntos. Com o único propósito de promover a resiliência psíquica e emocional das pessoas, abrindo o caminho para a interação. E o Papo das 9 tem vários momentos. O primeiro momento era abrir ao acaso o livrinho de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, escolhendo aleatoriamente uma mensagem. Nós espíritas sabemos que o acaso não existe. Eu fazia quase que uma evocação pedindo, sempre peço, ajuda aos amigos espirituais para que esse trabalho transcorra da melhor maneira possível. E essas páginas, portanto, eram objeto de alguma reflexão. Depois a gente sugeria uma leitura qualquer, de qualquer livro que me parecesse interessante. Depois, doação para algum projeto, programa, campanha que estivesse se ressentindo na pandemia de ajuda. Depois eu fazia comentários sobre noticiário, algo que me chamava a atenção, que eu achava interessante compartilhar reflexões. Depois a gente abria para pergunta. Então isso foi algo que eu fui aconselhado assim, não passa de 3 minutos, porque é o máximo que as pessoas vão suportar, ninguém aguenta mais falação. Live, passou de 3 minutos, não vai dar certo. Eu falei, desculpa, vou fazer 1 hora. Vou fazer 1 hora. Porque nós somos seres sociais e estamos descolados, desconectados uns dos outros, o sofrimento é latente. E no livro do suicídio ficou a impressão, que eu guardei, de haverá o agravamento de patologias de ordem mental, episódios de violência doméstica, aumento do uso de drogas, tudo isso aconteceu. Era um tanto óbvio. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Papo das 9 foi em resposta a isso. O livro, portanto, celebra 4 anos de Papo das 9, a pandemia, o pior momento passou, a vacina veio, graças a Deus, e a gente voltou, em tese, à vida normal. O vírus está aí, mas com baixa letalidade. E a gente está sugerindo a reflexão de 32 mensagens nesse livro das 288 de Carlos Torres Pastorino, que me parece, ele escreveu o Minuto de Sabedoria há mais de 6 décadas atrás. As 32 mensagens me pareceram as mais adequadas para a gente dar um refresh, de atualizar e, de alguma maneira, contribuir para a memória do Pastorino. O livro tem esse propósito. O prefácio é de Cristiana Pastorino, filha de Pastorino, que é aqui de Brasília, servidora do ICMBio. Eu a conheci durante a pandemia. Foi um presente, ela falava assim, André, arrumei teu telefone. Ela mandou uma mensagem de zap. Muito obrigado pelo que você está fazendo, pela memória do papai. Eu falei, é uma honra estar falando com você. Nos encontramos 2 vezes, uma no Rio, uma em Brasília. E ela, portanto, é uma pessoa que foi muito referencial para eu conhecer melhor as histórias, a biografia, o passado de Pastorino, que está sintetizado no livro. E os direitos autorais vão todos para as Casas André Luiz, em Guarulhos, São Paulo, que há 75 anos, ininterruptos, oferece assistência a mais de 500 internos que vivem na instituição com deficiência intelectual ou motora. Eu estive lá 2 semanas, foi a 2ª visita que eu fiz, é muito impressionante. Porque é um segmento que precisa de ajuda para tudo. Para trocar de roupa, para tomar banho, para comer, precisa de remédios caros. E o SUS, sou fã do Sistema Único de Saúde, mas só consegue cobrir 1/4 das despesas, né? Então é isso, o livro resgata a memória de Pastorino, ajuda as Casas André Luiz com a cessão de 100% dos direitos autorais e permite no lançamento que eu encontre amigos virtuais. Formamos uma egrégora do Papo das 9. E agora estou tendo a chance de conhecer pessoalmente essas pessoas muito especiais. André, e eu queria que você explicasse a capa do seu livro e que você mostrasse essa árvore. Olha, vamos lá, eu sou um ambientalista, a árvore tem um aspecto simbólico muito importante, porque a árvore ela está associada à vida. A árvore, em certa medida,
ela nos dá sombra, nos dá frutos, ela embeleza a paisagem, ela produz umidade, ela retém carbono e libera oxigênio, ela finca raízes e retém o solo em momentos de enchentes ou tempestades, ela é acolhedora. A árvore, portanto, ela é um ser do reino vegetal que com pouco oferece muito. Eu achei linda a proposta da editora, o Ari, que fez o projeto da capa, quando trouxe esse desenho, eu falei, é isso que eu quero. Eu vou fazer uma fofoquinha aqui, eu não contei para ninguém. O miolo do livro era para ser predominantemente azul. Um azul até bonitinho. Mas eu falei, azul não é minha cor. O pessoal da editora ficou... Estava tudo pronto lá em azul. André, essa cor é linda. Coisa e tal. Eu falei, não, é linda, mas é uma cor que não tem a força que o papo teve num período barra pesada que a gente sofreu. E eu adoro essa cor aqui, ó. Esse laranjão meio avermelhado. É uma cor, eu diria, que remete ao sol, aquela indumentária de um segmento do budismo tibetano, dos Hare Krishna, que ficam cantando na rua, aquela cor da alegria, da vivacidade, da energia vital, é a cor que levanta. Então, eu sou esse laranjão aí, esse laranjão, ele toca fundo no meu coração. O pessoal da editora ainda falou, mas não vai dar o mesmo contraste. Eu estou contando os bastidores aqui. Do azul, eles fizeram um lobby para o azul. Eu falei, olha, faz esse projeto para o livro do Roberto Carlos, que adora azul. Ele não vai discutir nada com vocês. A minha cor, a cor que eu gosto, a cor que me move, é esse laranjão aqui. E aí alguém depois brincou, eu falei, não é que é verdade? Eu sou de Laranjeiras. Nascido e criado em Laranjeiras, está tudo em casa. É isso. André, para a gente finalizar, qual o seu papel na transformação planetária? Nossa, bom, com uma boa margem de erro, eu vou te dizer. Eu quero ser fermento. Sabe aquela passagem do Paulo na carta aos Coríntios, se não me engano, segunda carta aos Coríntios, que Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico, faz vários comentários sobre passagens de trechos da Bíblia, e lá aparece a seguinte mensagem escrita por Paulo: um pouco de fermento leveda a massa toda. Eu quero ser o pouco e, de alguma forma, com o tempo e energia que eu ainda disponho, eu quero sacudir. Eu sou professor, eu sou jornalista, eu sou palestrante, eu sou autor de livro, eu faço live, eu estou aí na luta, na área da comunicação. O mundo experimenta uma crise ambiental e climática sem precedentes na história da humanidade. Eu estudei esse assunto na academia, fora do jornalismo, eu criei um curso de jornalismo ambiental no Rio, tenho livros sobre o assunto, como jornalista sou atuante. Essa segunda-feira agora vai ser minha folga nesse feriado, que o pessoal na redação emendou, tem escala de plantão ou de folga. Tecnicamente, na escala, eu estou de folga segunda e terça. Segunda-feira, 9 da manhã, eu estou fazendo uma matéria que eu já tinha acertado com uma fonte meses atrás. Essa é uma matéria exclusiva, ligada ao meio ambiente. Aí eu liguei para essa fonte quando eu descobri que estava de folga. Você não sabia que era feriado? Eu, não, mas para a gente não é, a gente só é terça. Eu falei, lascou-se, vou trabalhar na folga, com um sorriso de orelha a orelha, porque eu me identifico com essa luta, eu quero fazer a minha parte, eu estou me lixando se a gente, quando desencarnar, não vai ver, e eu acho que eu não vou ver, o resultado de uma semeadura que não é minha, é de milhões de heróis anônimos por aí, que não aparecem, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, muito mais efetivo e contundente do que eu tento fazer, mas que ninguém conhece. E eles estão aí, é um formigueiro de pessoas que não aparecem nas mídias e fazem valer a nossa expectativa de que o mundo de regeneração não pode ser um mundo melhor apenas ética e moralmente. Ele tem que ser um mundo melhor ambiental, biológica,
química, a gente tem que ter o clima, a gente tem que ter um mundo melhor também do ponto de vista da navegabilidade. Não é possível no século XXI a gente daqui a pouco ter dificuldade para encontrar água boa e limpa. Não é possível, em pleno século XXI, a gente testemunhar o clima aquecendo, a temperatura média do planeta se elevando, achando que lá na frente Deus não vai fazer. Deus delega, Deus terceiriza. Nos inspira e nos encoraja a fazer o dever de casa. Naquilo que me é possível, eu tento fazer a minha parte. André, eu me despeço de você com um sorriso de orelha a orelha. Uma honra conversar com você. Obrigado, querido. Muito Valeu. obrigada pela sua presença Muito obrigado. aqui no nosso congresso. Muito obrigado.